a sua execução com um cordão de 60 correntes. Você deverá fechar este cordão em um círculo, passando a agulha pelo primeiro ponto e fazendo um ponto baixíssimo. Na sequência, você fará 1, 2 e 3 correntes, laçará, e nós trabalharemos para cada ponto de base um ponto alto. Será a primeira carreira todinha tecida em ponto alto, sendo um ponto para cada ponto de base. Pessoal, vou tecer então a minha primeira carreira e eu volto aqui no final para encerrar a carreira com vocês. No final da carreira, você deverá passar a agulha pela terceira corrente, puxar uma laçada e arrematar. É o ponto baixíssimo para encerrar a nossa primeira carreira, toda tecida em pontos altos. Você fará uma corrente somente, colocará a agulha na frente do seu trabalho, dará a volta no cordão de correntes da carreira anterior, puxará uma laçada ao redor e fará um ponto baixo. Na sequência, faça 1 e 2 correntes para dar a altura dos pontos que nós vamos tecer. Lace com a agulha atrás do ponto, dê a volta no ponto alto que vem a seguir, puxe uma laçada para fora e faça o ponto alto normalmente. Lace novamente, agulha na frente do trabalho, dê a volta no próximo ponto alto, puxe uma laçada e faça o seu ponto alto normalmente. Perceba que nós estamos tecendo um ponto pela frente e um ponto por trás do ponto da carreira anterior. Aqui nós estamos fazendo o ponto barra 1 por 1. Pessoal, esta nossa carreira por completo deve ser tecida desta forma, com o intercalamento de um ponto em cada um dos lados. A partir da nossa terceira carreira, todas as carreiras que vêm a seguir serão feitas em ponto barra 1 por 1 e será mantida a alternância. Então, veja, já estando com uma corrente, eu vou dar a volta no cordão da carreira anterior e vou fazer o ponto baixo pela frente, como nós fizemos na carreira anterior. Faço 1 e 2 correntes para dar altura ao laço e vou trabalhar o ponto alto por trás, como eu fiz na carreira anterior. Ou seja, nós temos que manter o posicionamento do relevo para que o ponto barra se mantenha com seu desenho correto nestas etapas da nossa execução. Minha gente, nós vamos tecer aqui por 5 carreiras no total, até que a gente tenha o que será uma gola. Se você quiser uma gola um pouquinho mais larga, pode fazer mais carreiras, tá? Eu aqui terei um total de 5. Aqui eu estou tecendo a minha terceira carreira da continuidade da gola e após esta eu ainda farei mais 2. Aí eu volto para poder continuar a execução com vocês. A nossa sexta carreira já é carreira de aumento. Então, a gente vai fazer assim, olha. Inicia com 1, 2 e 3 correntes, laça, e no primeiro ponto de base você vai fazer um ponto alto. O seu cordão de 3 correntes está fazendo a vez de um ponto alto. Então, nós estamos agora no que será o nosso terceiro ponto de base. Eu laço e neste terceiro ponto eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, o total de pontos até agora tecidos são 4. Eu laço, faço um ponto alto no próximo ponto, laço de novo e mais um ponto alto no próximo ponto. Então, você tem um ponto alto para cada ponto de base na sequência. Laço e no próximo eu volto a tecer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, agora eu tenho 8 pontos tecidos nesta carreira. Minha gente, a carreira toda é tecida desta forma. A cada 3 pontos,
um deles será 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou tecer minha carreira por completo e é claro que eu volto aqui para continuar com vocês. Percebam que eu volto sem encerrar a minha carreira, sem fechar a minha carreira, na verdade, porque a carreira está encerrada. Minha gente, a partir dessa nossa primeira carreira, onde a gente volta a trabalhar somente pontos altos, né, e não mais o ponto barra, a gente vai fazer carreira de ida e de volta. Então, elas não são fechadas em círculo, tá joia? Bem, agora é o seguinte, nós vamos tecer, a partir desta carreira, 2 pontos de aumentos fixos. Então, aqui eu vou alargar, olha que a situação, ó, a gente dobra assim no meio, e vocês veem que eu tenho um pontinho marcado aqui, e um pontinho marcado aqui. Eu já trouxe marcado, que é justamente para facilitar a sua visualização. Ao dobrar no meio, você vai ter a parte aberta centralizada e você vai ter 2 pontas. Essas 2 pontas, os 2 pontos, um de cada lado destas 2 pontas, são os pontos de aumento. Por isso que eu os trouxe marcados e você pode marcar aí para facilitar o início desta etapa. A partir não desta carreira que nós vamos fazer agora, mas a partir da próxima, não precisa mais de marcação, porque o ponto de aumento se marca, tá? Bem, a partir de agora, todos os pontos são tecidos um ponto alto para cada ponto de base, exceto esses 2 pontos aí que nós temos nas extremidades, né? Então, eu começo a minha carreira com 1, 2 e 3 correntes, laço, viro o trabalho e aí lá vou eu, né? Tecer um ponto alto para cada ponto de base, até que eu chegue naquele meu ponto aonde eu marquei. Bom, a gente vai tecer aqui juntas esses pontinhos e a gente vai trabalhar já o nosso ponto de aumento. Uma coisa que é interessante, eu já vou começar mostrando para vocês, é que é o seguinte, como é carreira de ida e de volta, o ponto de aumento tem frente e tem verso. Neste caso, quando eu estiver no avesso, quando eu estiver no verso, como é agora, eu terei que tecer de uma forma diferente para que todos os pontos de aumento, que na verdade são um ponto fantasia, fiquem do mesmo lado, senão vai ficar um ponto fantasia do direito, um ponto fantasia no avesso. Não é o que a gente quer, tá? Eu já estou tecendo o avesso nesse momento, né? Então, eu já vou poder mostrar isso para vocês. Aqui eu estou no meu último ponto, antes do aumento, e eu chego, olha, aqui no aumento. No aumento eu vou fazer assim, olha, vou laçar e vou fazer 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu tenho o segundo, agora você acompanha o terceiro, deixa eu alargar e eu vou tirar este fio daqui. A gente fez 3, né? Então, faltam 2. Deixa só eu remover, ó, fica melhor para eu tecer e para vocês verem. Então, fiz 3. Agora, olha, o quarto e o quinto ponto. Eu alargo e eu quero que o meu ponto fantasia fica com a frente voltada para lá. Para isto, eu vou ter que fechar este ponto no avesso. Então, é assim, olha, é um ponto pipoca. Normalmente, eu pego aqui e eu puxo aqui e aí eu fecho. Eu tô com a pipoca voltada para o direito. E é isso o que eu tenho que fazer. Eu preciso desta pipoca voltada para o lado de lá, porque aqui, minha gente, eu tô trabalhando avesso. Ó, deixa eu alargar. Olha aqui, ó. Olha onde que a pipoca ficou. Tá vendo? É assim que ela tem que ficar. Porque o direito normalmente fica voltado pro lado que a gente quer. Aí eu faço assim, olha. 1 e 2 correntes, eu laço e eu vou trabalhar agora mais 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e agora o quinto. Eu alargo, eu vou pegar o primeiro ponto, então percebam, ó, se eu pegar assim e eu puxar aqui, ele vem para este lado, que não é o lado que eu quero. Ó, a pipoca para que lado ficou? Não é isso que eu quero, tá?
vou tirar. Então, eu ponho a agulha deste lado, eu puxo a laçada e ela fica pro lado oposto que eu puxei. Tá vendo? Vou fazer uma corrente para fechar o ponto, vou laçar e eu volto a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até o outro ponto de aumento, aonde eu farei a mesma coisa que vocês viram eu fazer agora. Tá bem? Então, minha gente, eu vou tecer aqui esta minha carreira por completo e eu volto na próxima carreira, porque o ponto de aumento estará marcado. Eu continuarei a fazer o ponto fantasia do aumento, mas antes e depois do ponto fantasia, eu terei um aumento também. Tô indo lá, mas eu já volto. Minha gente, então eu encerrei a carreira anterior e eu já iniciei a próxima, aonde eu continuei fazendo um ponto alto para cada ponto de base e eu parei exatamente a um ponto antes do ponto fantasia do aumento. Então, o que eu tenho é um pontinho aqui, olha, veja só, aguardando ser trabalhado antes de eu fazer o ponto fantasia do aumento. Vou laçar e neste ponto antes eu vou tecer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Minha gente, em todas as carreiras de agora por diante, nós vamos tecer um ponto antes e um ponto após o ponto de aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Eu laço e neste intervalo, aonde nós temos os pontos pipocas, eu vou fazer mais 2 pontos pipocas com 2 correntes de intercalamento. Então, aqui você vê que eu tenho o 4º ponto alto e agora o 5º ponto alto. Alargo e observe, eu estou trabalhando à frente. Então, a maneira de fechar o ponto alto é igual a sempre como a gente faz, pegando com a agulha indo para trás e aqui, olha, já tô travando. Então, ficou com a bolinha do ponto pipoca pro mesmo lado. Faço 1 e 2 correntes de intercalamento e vou fazer mais 5 pontos altos. Então, aqui eu tenho o primeiro. Agora, você acompanha aqui, olha, o segundo, o terceiro, agora o 4º e agora, minha gente, o 5º ponto alto. Alargo, vou passar a agulha pelo primeiro ponto, ó, jogando para trás. Vou ajustar e vou trazer aqui por dentro. Vou travar com uma corrente. Olha lá, escala de aumento é mantida da mesma forma e a gente tem os 2 aumentos colocados no mesmo lado. Vou laçar e observe, no meu primeiro ponto após o aumento, após o meu ponto fantasia de aumento, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base e assim eu vou ter a abertura que eu estou procurando mantida. A partir de agora eu volto a tecer um ponto alto para cada ponto de base e novamente farei o mesmo procedimento dos aumentos quando eu chegar na outra ponta, aonde novamente eu terei que fazer aumentos. Minha gente, todas as carreiras de agora por diante não mudam, tá? São todas desta forma. Então, eu vou tecer aqui as minhas carreiras que me darão o tamanho desejado e necessário, e eu volto aqui para te mostrar quantas carreiras eu tive que tecer e qual o tamanho, né, que a gente vai ter obtido. Já já eu tô de volta. Minha gente, após ter tecido então 12 carreiras, onde nós trabalhamos o aumento da forma que foi direcionado vocês anteriormente, nós obtivemos neste intervalo, olha, deste ponto, dando esta volta aqui até o outro ponto de aumento, 62 pontos. Aqui o número foi par, então fica muito fácil a minha conta, mas eu vou indicar também no caso de número ímpar. Então funciona assim, olha, você vai ter que localizar a metade destes pontos, então no meu caso, o 31º ponto, a partir de uma das pontas de aumento. Então daqui até este ponto, eu tenho 31 pontos, e deste ponto aqui do lado dele, até esta ponta, eu tenho mais 31 pontos. O que acontece? Esta parte, ela está
embaixo. Então, para vocês entenderem, eu vou mudar a orientação aqui, olha, que é para você conseguir ver o que a gente está fazendo e como que está agora. Aqui são as costas, a parte de cima do corpo. Aqui seria a barriga, ou a continuidade da barriga, porque na verdade, com estas 12 carreiras, nós estamos saindo do peito, então assim, a gente está na altura da pata, entrando na barriga, tá bom? Então assim, é um momento ainda em que você não está exatamente no ponto de barriga. Pois bem, essa parte, esta e esta, a partir de agora, se transformará em aqui, costas, e aqui, barriga. Nós eliminaremos esta etapa, que é o que até então nós chamávamos de barriga, porque vai se transformar em peito, então ficará na área do peito, e terá a abertura para as patas. Então, este ponto de aumento virá até o 31º ponto e será unido a ele. Virou pata. E deste lado, este ponto de aumento será unido no ponto ao lado, então no 32º ponto, aqui ó, vai ser unido e virará pata. Percebe? Então, eu elimino isto da minha execução na continuidade. Ó, fica desta forma. E aqui, que é o que me resta, vira costas e barriga. Perceberam? Então, assim, muda totalmente o contexto da nossa execução. Para você que está vendo pela primeira vez um vídeo nosso ou uma execução no sentido dos pets aqui no nosso canal, nós temos já publicado algumas aulas que falam sobre essa questão de aumento, que demonstram como adaptar os tamanhos. Então, tudo isso já foi abordado e você poderá compreender melhor assistindo a estas aulas. Todos os links estão na descrição do vídeo, que é para facilitar você encontrar estas aulas anteriores. Pois bem, agora, nesta minha próxima carreira, eu trabalharei tudo em ponto baixo. Então, funciona assim, olha, eu tô pegando aqui já, colocando na agulha, vou pôr um ponto, uma corrente para dar altura, e para cada ponto, eu trabalharei um ponto baixo até que eu chegue no meu 31º ponto lá do outro lado. Então, é assim, ó, vou alargar. É ponto baixo em tudo, aqui também não tem aumento, para cada ponto um ponto baixo. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, até chegar aqui. Quando eu chegar aqui é que a conversa muda. Então, eu vou tecer meus pontos baixos e eu volto para te mostrar o que acontece lá no 31º ponto para a gente seguir juntas. Chegada, então, ao ponto aonde a união deve acontecer, a gente vai fazer assim. Alarga. Nós vamos localizar aqui do outro lado o ponto da união. Então, na verdade, é esse aqui, ó. Tô tentando tirar o fio, mas o fio insiste. Ó, tá vendo aqui? Esse intervalo de correntes, né? Então, aqui eu tenho pontos baixos. É o que vai ser o ponto de união. Então, eu vou pegar o ponto central deste intervalo. Eu vou pegar o ponto alargado. Só que eu preciso pôr o fio pra cá, ó. Vou ajustar este ponto e eu trago ele por dentro do ponto que eu selecionei aqui, que eu estou utilizando, né, para a união. E eu volto a tecer um ponto baixo para cada ponto de base, normalmente, até que eu chegue no ponto central, vamos alargar, desta parte aqui. Aqui eu tenho 3 pontos baixos a serem feitos. Então, no segundo ponto é que eu vou voltar para fazer a união com este ponto, ó, tô passando a agulha, com este ponto que eu acabei de tecer na continuidade. Então, eu já volto com esta etapa também concluída. Então, veja, cheguei no meu segundo ponto baixo e mais uma vez a gente vai fazer a união. Então, a gente vai pegar o ponto, olha,
o ponto do lado. Esse aqui foi o ponto da união anterior. É o ponto do lado que eu vou utilizar agora. A gente dobra assim para facilitar, pega a alça e ajusta, traz por dentro do ponto de união e a gente volta à terceira continuidade. Eu tenho 2 pontos baixos aqui, eu vou fazer o terceiro agora. Ó, a continuidade vai numa boa, segue normalmente, ó. E aqui a gente vai tecendo um ponto baixo para cada ponto de base, porque agora, vamos alargar aqui também, olha, eu estou seguindo na outra parte aberta, ó, esta parte já foi, agora eu tô nessa, tá bom? Então, eu vou seguir aqui, eu vou fazer toda esta parte, eu volto na ponta, porque a gente tem que alterar a direção da execução. Veja só, eu cheguei então na extremidade, aonde eu preciso mudar a direção da execução, porque eu preciso fazer uma carreira de pontos baixos nessa direção até aqui, olha, no topo da minha peça. Só de um lado, o outro lado não, tá? Então, vai ser assim, olha, para mudar a direção, eu já estou na extremidade, eu faço uma corrente. No mesmo ponto, eu faço mais um ponto baixo e observe onde eu estou. Eu já mudei a direção da execução. Agora, é só manter a quantidade de pontos fazendo um ponto baixo a cada intervalo de ponto aqui na lateral. É importante que você observe a tensão do seu ponto, né? Porque tem gente que tem o ponto mais larguinho e tem gente que tem o ponto mais apertado. E quando o seu ponto é muito apertado, você vai precisar de uma quantidade maior de pontos para conseguir manter a quantidade de pontos e não fazer a tua execução ficar repuxada. Não pode, tá? Tem que ficar plana, direitinho, seguindo a quantidade de pontos que você já tem. Tá, ó, tá vendo? Tá retinho, tá plano, olha, não tá ficando curva, não tá ficando repuxada. Este é o intuito, tá bom? Não importa se você precisar colocar um ponto abaixo, a mais em cada intervalo de ponto aqui. Não tem problema, ponha, tá? Porque o intuito é que fique bem retinho, bem lisinha esta etapa aqui também. Tá bom? Vou terminar aqui então esta minha etapa e eu volto, porque agora, na próxima etapa, a gente vai inclusive fazer a troca do fio. Gente, olha só como é que a coisa muda completamente nessa etapa, né? Nós tínhamos um formato de peça que estava nos levando a observar como se fosse uma pelerine ou um poncho, né? Mas quando a gente faz estas uniões, muda completamente. Então, você tem, olha aqui, ó, o peito, saída de patinhas, e aí você tem o que é, no nosso caso, as costas abertas, e aqui você vai ter o formato que vai seguir para a barriga. Tá vendo como é interessante? A coisa muda, né? E aqui agora eu estou tendo a intenção de mudar a cor. Você pode fazer tudo com a mesma cor, tá? Mas eu aqui vou mudar até porque eu vou fazer uma etapa de acabamento e essa etapa de acabamento eu já gostaria que fosse com uma cor diferente. Então eu estou usando um outro tom do folia, mas vocês podem aí escolher as cores que vocês preferirem ou ainda manter a mesma cor. Eu vou trabalhar a abertura da minha gola, aonde eu vou tecer todo um contorno com este ponto fantasia. Então, pessoal, trabalhando a frente voltada para mim, eu tenho um ponto na agulha que eu vou tirar agora e eu vou trazê-lo para dentro da execução assim, olha. E aí aqui eu prendo com uma corrente, ele está preso, tá? Eu vou fazer 1 e 2 correntes a mais para totalizar 3, eu vou laçar e no mesmo ponto de base eu vou fazer uma continuidade de 4 pontos altos. Então aqui eu tenho o segundo ponto, agora eu faço o terceiro ponto alto e para encerrar esta continuidade eu faço o meu quinto ponto alto.
eu vou alargar, eu vou passar a agulha pela minha terceira corrente, pegar o ponto alargado e ajustar, vou trazê-lo para dentro do primeiro ponto, transformei em pipoca. Vou fazer uma corrente para travar e mais duas de intercalamento. Vou laçar e observe, eu vou trabalhar no mesmo ponto de base, mais 5 pontos altos. Então, a coisa fica apertada, tá? Mas a gente vai que vai, ó. Aqui o segundo ponto alto da minha segunda sequência. Agora, o terceiro. Agora, o quarto. Tudo da mesma sequência de ponto fantasia, mas é o segundo ponto pipoca. E agora, o quinto, né? Aqui é o quinto ponto alto. Deixa eu ter certeza do que eu tô falando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Vou pegar o primeiro ponto tecido, vou pegar o ponto alargado, vou ajustar e vou trazer por dentro. Travo com uma corrente. Olha lá que eu tenho o meu gominho de pipocas já tecido, tá bom? Vou laçar, eu vou manter a altura aqui, tá? Então, eu vou pular 1, 2, no terceiro ponto eu vou fazer um ponto alto. Assim, eu mantenho esta altura de execução, tá? Vou laçar, conto 1, 2, no terceiro ponto eu reinicio o processo das pipoquinhas. Então, fazendo uma continuidade de 5 pontos altos, né? Você está vendo o terceiro já tecido, agora o quarto é o quinto ponto alto. Alarga, pego o primeiro ponto, pego o ponto alargado, ajusto e trago por dentro do primeiro. Travo com uma corrente, faço 1 e 2 de intercalamento, laço e lá vou eu voltar a trabalhar mais 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Isso aqui vira uma complicação, porque fica apertado, tá? Então, 3 pontos altos, agora 4 e 5. Aqui alarga, vou pegar o primeiro ponto, vou pegar o ponto alargado, ajustar e trazer por dentro. Travo com uma corrente, laço, 1, 2, no terceiro ponto eu vou fazer o meu ponto alto. Olha aqui a situação, ó, tá vendo? É assim que a gente vai fazer o contorno desta abertura da nossa gola por completo. Segunda e última carreira de acabamento. Você faz uma corrente e você vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E aonde é o intervalo entre os pontos pipocas, você vai fazer assim, olha, é um ponto baixo, 3 correntes que são transformadas em ponto picô, fechadas com o ponto baixo, tá? Não é com ponto baixíssimo. E aqui neste intervalo, mais um ponto baixo. Então, você fica com 3 pontos neste intervalo. Ponto baixo, ponto picô fechado com ponto baixo e ponto baixo. E aí, trabalhando um ponto baixo antes, um ponto baixo depois do ponto alto que você tem entre um gomo de pipoca e outro. Então, fica um ponto baixo para cada ponto de base. Olha, novamente, você vê que eu já estou aqui no intervalo, vou fazer o segundo ponto baixo, aí eu volto aqui para fora, onde eu faço um ponto baixo antes, um ponto baixo depois do ponto alto, que intercala os gominhos de ponto pipoca. Minha gente, nós vamos fazer o contorno todo desta forma, e da mesma forma que nós trabalhamos o acabamento aqui em cima, eu trabalharei em cada uma das aberturas das patinhas. Olha lá, gente, então já com acabamento aqui na parte de cima da gola e aqui nas saídas, né, das patinhas, olha só que belezinha. A gente vai dar continuidade aqui, que se tornou o corpo de uma forma geral, né? A gente vai fazer na primeira carreira a marcação do que será feito nas demais. Então, essa carreira é bem importante que fique direitinho, que é para você poder seguir adiante depois, tá? Então, eu já venho com um ponto na agulha, eu removo, passo a agulha, trabalhando com a frente voltada para mim, tá? Eu passo aqui pelo primeiro ponto, vou puxar essa laçada por dentro do primeiro ponto e nós vamos aqui fazer 1, 2 e 3 correntes. A gente vai fazer 3 pontos altos iniciais.
Como o meu cordão de correntes, ele faz a vez de um ponto alto, nesta sequência eu terei 2 tecidos, mas a contagem total, veja, é de 3, tá? Eu vou laçar, eu conto 1, eu conto 2 e no terceiro ponto eu vou fazer o ponto pipoca. Então, você vai acompanhar aqui comigo, olha, primeiro ponto alto, agora aqui a gente tem o segundo, o terceiro, o quarto ponto alto e agora o quinto ponto alto. Alarga, pega o primeiro ponto, ajusta o ponto alargado e traz por dentro do primeiro. Fazemos uma corrente para travar e 2 correntes de intercalamento. Eu laço e lá vamos nós no mesmo ponto fazer mais 5 pontos altos. Eu preciso de mais um pipoca aqui. Então, o primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro ponto alto, o quarto e agora o quinto. Alarga, vamos localizar o primeiro ponto, ajusta o ponto alargado, traz por dentro do primeiro e trava com uma corrente. Então, por enquanto, o que nós temos é este resultado aqui. Vamos laçar e conte 1, 2 e 3. No terceiro ponto, você começa a sequência de 3 pontos altos. Então, olha, o segundo e agora aqui o terceiro. O que a gente está fazendo aqui, pessoal, nada mais é do que uma variação do que a gente já fez, não só nesta execução, mas também em muitas outras que estão seguindo o mesmo rumo, né? A gente tá mudando um pouquinho a cara. Ó, 1, 2, 3 correntes, na terceira eu vou começar de novo 5 pontos altos. Eu vou fazer pipoca, né? Então, ó, 2, aqui 3, 4 e 5. A gente alarga aqui, ó. Novamente, vai pegar aqui o ponto e vai transformar em pipoca e eu travo. As 2 correntes, vou laçar e mais uma pipoca, né? Na sequência aqui, ó. Então, um ponto alto, 2, opa, escapou. Aqui, ó, 3, 4 e 5. Alargando, pega o primeiro pontinho, traz a alça e trava com uma corrente. Mais uma vez a sequência aqui de 3 pontos altos no terceiro ponto de base. Então, primeiro, segundo, terceiro e aqui a gente vai fazer 3 pontos altos. Então, aqui a gente tem o primeiro, a gente tem o segundo e a gente tem o terceiro. A gente vai continuar dessa forma, né? Até a gente conseguir, 1, 2, 3, até a gente conseguir chegar, deixa eu fazer aqui 2 pontos altos no mesmo, que assim eu lembro o que é pipoca. Até a gente conseguir chegar, deixa eu abrir aqui direitinho para te mostrar, ó. Nessa parte aqui que faz essa curvinha. Eu preciso aqui nessa curvinha trabalhar da seguinte forma, olha, é o que vocês vão ver aí, tá? Ó, eu tenho um ponto central, ele vai ser arrematado, e eu vou precisar de 1, 2 e 3 deste lado, 1, 2 e 3 deste lado. Porque eu terei 3 que se transformarão em 1, 3 que se transformarão em 1 e um central que vai sumir. Então, no final desta sequência aqui toda, eu terei somente 2 pontos de saída, tá? Então, essa parte aqui, a gente fecha nessa carreira. Então, eu vou tecer até chegar neste ponto, porque aí eu venho, a gente faz esse ponto juntos, né? E aí a gente continua do outro lado, que na verdade é igual a esse que eu tô fazendo agora. Então, olha lá, a gente chegou no ponto que eu falei pra vocês, aonde a gente tem as diminuições, né? Então, funciona assim, olha, depois desse ponto, eu preciso de 3 pontos, o terceiro ponto é que recebe ponto alto. Então, veja, ó, 1, 2, aqui é o terceiro. Eu vou fazer um ponto alto aqui, só pra gente marcar. Aí, olha o que acontece, ó. O ponto central vai sumir, lembra?
1, 2 e 3 vão sumir. Eu tenho um ponto alto feito aqui, esse aqui será ponto alto, e aqui eu também tenho que ter um ponto alto. Mas este ponto já é o primeiro da sequência de 3 que será transformado em 1. Então, aqui a contagem deu certinha. Por quê? Porque a gente tem 1, 2 e esses 3 saem 1. Então, eu tenho 3 pontos altos direitinho aqui. Então, olha aqui a situação, ó. Vou fazer, primeiro tá feito. Eu vou fazer aqui, ó, o meu segundo, né? Ó. Pessoal, então agora a gente chegou no ponto onde a gente vai fazer as diminuições, tá? Então, veja, ó, eu vou laçar e eu vou pegar o primeiro ponto, eu vou puxar a primeira laçada, eu vou arrematar e o ponto fica na agulha. Eu laço, eu vou pro segundo, ó. Eu puxo a laçada, faço o primeiro, mas mantenho na agulha. E a terceira vez, vou laçar aqui, vou arrematar 2 e eu vou manter na agulha. No momento em que nós temos 4 alças na agulha, é o momento do arremate. Eu laço e eu arremato todos os pontos. Isso quer dizer que a minha saída é de um ponto somente, tá bom? Eu vou laçar e aqui no meio eu vou fazer um ponto. Ele vai, na próxima carreira, ele vai sumir, tá? Porque a gente tá deixando ele aqui agora porque ele está sozinho. Mas é um ponto que vai sair daqui. Vamos laçar e a gente recomeça a situação agora do outro lado. Olha, eu vou fazer 3 pontos iguais. Então, veja, ó, o primeiro eu mantenho, o segundo e eu mantenho, e o terceiro e eu mantenho. 4 pontos na agulha, eu laço e arremato todos. Eu tenho uma saída somente, tá? Vou laçar e como eu tenho uma saída aqui, eu vou fazer aqui um ponto alto. Então, seria o segundo da sequência de 3 de intercalamento dos nossos pontos pipoca. E o terceiro, ó. Então, eu tenho 3 pontos para intercalar as nossas pipoquinhas aqui, né? Então, aqui eu laço e eu vou contar. 1, 2, no terceiro, eu começo a fazer a pipoca. Então, aqui, primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto. Agora, nós temos o quarto ponto alto e o quinto ponto alto. Vamos transformar em pipoca. Vamos travar, fazemos 1 e 2 correntes e no mesmo ponto, mais 5 pontos altos. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e agora para encerrar o quinto. Alarga, pega o primeiro ponto, ajusta o ponto alargado e transforma em pipoca. Laço 1, 2, 3, vou fazer 3 pontos altos. Então, o primeiro, o segundo e agora o terceiro. Vamos alargar aqui. E olha lá a situação como é que tá agora, né? Eu vou alargar, mas eu tenho que puxar o fio, senão ele desfaz. Ó, tá vendo? Então, agora a gente começa a ter, ó, o mesmo posicionamento de pipocas. Então, este lado é igualzinho a este, tá? Vamos tecer, então, este lado aqui por completo. Para iniciar a próxima carreira, faça 1, 2 e 3 correntes. Viramos o trabalho, laçamos e nós vamos fazer já no primeiro ponto alto que nós temos na sequência 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntes, laçamos e no mesmo ponto mais 2 pontos altos. Laçamos e no ponto alto de base fazemos um ponto alto, laçamos e nós vamos aqui, olha, para o cordão de 2 correntes. Neste cordão, nós fazemos 3 pontos altos. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. Laçamos. No primeiro ponto alto da sequência que vem a seguir, um ponto alto. No ponto alto central da sequência de 3, fazemos 2 pontos altos no mesmo ponto de base,
uma e duas correntes e mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Laçamos e no último ponto alto da sequência de 3 da carreira anterior, fazemos um ponto alto. Mais uma vez, no cordão de correntes, 3 pontos altos. E a gente vai intercalando desta forma, até a gente chegar, deixa eu largar aqui, ó, nesta parte central, aonde mais uma vez nós teremos diminuição. Então, chegada no ponto onde a gente vai ter as diminuições, a gente vai fazer o mesmo esquema que nós fizemos na carreira anterior. Então, olha, eu tenho uma sequência de 3 pontos, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, o primeiro eu vou segurar na agulha, o segundo eu vou segurar na agulha e o terceiro eu vou segurar na agulha. Com 4 pontos na agulha, eu arremato todos. Vou laçar e eu vou repetir o processo na próxima sequência de 3. Então, veja, ó, vou fazer e segurar, a gente faz de novo aqui e mantém na agulha, a gente não arremata. E a terceira vez, ó, faço e eu mantenho na agulha. Tenho 4 pontos, eu laço e eu arremato todos. Agora, eu já estou do outro lado e eu já volto, olha, no cordão de correntes, aonde eu farei 3 pontos altos. Então, o primeiro, aqui, o segundo e agora o terceiro. Tenho os 3 pontos altos, no primeiro eu faço um ponto alto somente, no segundo eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. No último ponto alto da sequência de 3, eu faço um ponto alto. Cordão de correntes, 3 pontos altos. Percebe? Eu vou continuar então desta forma, fazendo este intercalamento de conjunto de pontos até o final desta carreira. Chegada ao final da carreira, você faz 1, 2 e 3 correntes para que você possa virar seu trabalho. Na continuidade, a gente vai fazer assim, olha só. Aonde você tem arco de 2 correntes, você vai fazer um novo gomo como este. E aonde você tiver ponto alto, você fará ponto alto. Porém, no grupo de pontos que recebe o ponto pipoca, você fará somente o primeiro ponto alto e o último ponto alto desta sequência por completo. Então, veja, cordão de 3 correntes faz a vez de um ponto alto. Venho para o arco e vou fazer 5 pontos altos. Então, aqui o segundo, terceiro, quarto e o quinto. Vou transformar em pipoca. 2 correntes de intercalamento e mais um ponto pipoca eu preciso aqui. Então, o primeiro ponto alto, o segundo, terceiro, o quarto e o quinto. Alargo, pego o primeiro, transformo em pipoca. Travo. Laço, e como a gente fez no início, a gente fez somente o que seria um ponto alto, né? A gente vem aqui pro final e no último ponto alto a gente faz o ponto alto. Olha que a situação, ó. Tá vendo? Na continuidade de 3 pontos altos feitos no cordão de 2 correntes da carreira anterior, a gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto. Então, ó, 1 e 1. Olha a sequência como é que tá ficando, ó. Laço é aquele conjunto de pontos aonde virá o pipoca, né? Então, eu faço o primeiro ponto alto. Laço e vou fazer o ponto pipoca aqui. Então, primeiro ponto alto, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Alargo, pego o primeiro ponto aqui, ajusto o último e transformo em pipoca. Travo 1 e 2 correntes, laço e mais um ponto pipoca. Primeiro ponto alto, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Alarguei e aqui eu vou transformar em pipoca. Travei. Olha lá como é que vai ficando a alternância nesta carreira. Aí, mais uma vez, né, a gente faz o último ponto alto,
da sequência, faz um ponto alto para cada ponto alto da sequência de 3 pontos altos feitos na carreira anterior. E mais uma vez entrando neste grupo que recebe pipoca, o primeiro ponto recebe ponto alto. E aí a gente vai intercalando desta forma. Vamos largar aqui? Então percebam que o desenho, né, ele vai ficando com os pipocas intercalados entre cada uma das carreiras. E nesta carreira, automaticamente você terá 3 pontos aqui e 3 pontos aqui. Esses 3 pontos viram 1 e esses 3 pontos viram 1. Aqui eu tenho o pipoca e aqui eu vou ter o pipoca. Então, aqui vai fechar, porque eu tenho uma diminuição de cada lado. 3 pontos viram 1 e 3 pontos viram 1. Perceberam? É igualzinho, na verdade, à carreira anterior, porque a gente está fechando aqui e a gente está abrindo aqui. Esse leque ele vai abrir aqui para a gente conseguir vestir a roupinha, tá? Então, eu vou continuar esta carreira. Eu volto no final para que a gente possa ver o resultado e já iniciar a próxima juntas. Vamos para a próxima carreira, então. Olha, você vai fazer aqui 1, 2 e 3 correntes para iniciar. E aí, a gente já vira o trabalho. Bom, a gente vai laçar e presta atenção. A gente já vem aqui para o cordão de 2 correntes, aonde a gente faz 1, 2 e 3 pontos altos. Laço. Para cada ponto alto desta sequência de 5, eu farei um ponto alto. No terceiro ponto alto da sequência, eu farei 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, tudo no mesmo ponto de base. Então, você vai acompanhar o primeiro e o segundo. No terceiro, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, tudo no mesmo ponto de base. Laço e mais uma vez, no primeiro ponto faz 1, no segundo ponto da sequência você faz mais 1. A sequência tá feita. Você laça, vem para o cordão de correntes, aonde você faz 1, 2 e 3 pontos altos. Percebe? E mais uma vez, na sequência de 5, você faz 1, você faz 2, no terceiro você faz a sequência de 2 pontos altos no mesmo ponto de base, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Para encerrar a sequência de 5, você faz mais 1 e mais 1. Tá percebendo o intercalamento agora desta carreira? Então, é sempre assim. Aonde você tem cordão de correntes, você tem 3 pontos altos. Aonde você tem na carreira anterior 5 pontos altos, nessa você terá 2, um conjunto de 2, 2 correntes e mais 2 para encerrar. Nesta carreira, você tem na parte central um grupinho de pipoca e um grupinho de pipoca e um conjunto de 3 central. Esses 3 centrais viram um ponto somente. Aqui você terá 3 pontos altos e aqui você terá 3 pontos altos. Perceberam? É bem simples. E perceba também que a cada carreira, a quantidade de pontos que a gente tá aqui, ó, transformando em um só, que a gente tá diminuindo, vai diminuindo, tá? Então, bem simples, na verdade, né? A visão da gente vai ficando bem tranquila a cada nova carreira. Bom, vou terminar esta minha carreira por completo e eu volto aqui na próxima. Vamos fazer 1, 2 e 3 correntes para iniciar a próxima carreira. Aqui eu já estou virando o meu trabalho. E a gente vai tecer, veja só, para cada ponto alto, um novo ponto alto, porque aqui é aquela sequência de 3 pontos, né? Então, aqui a gente faz 1 para cada ponto. Então, este é o resultado que se obtém. A gente laça e eu tenho aqui o cordão de 2. Eu sei que aqui virá um joguinho de pontos pipoca. Porém, eu tenho 1, 2, 3 e 4 pontos. Na carreira anterior, eu tinha somente 3. Então, nesta carreira, eu farei um ponto alto
e 2 pontos altos quando eu estiver nesta sequência. Laço, e agora é que eu faço meu joguinho de pipoca. Eu pulei 2 de base para vir direto para cá. Então, aqui, ó, 3 pontos, agora 4 e agora 5. Alargo, vou pegar aqui o primeiro ponto, vamos transformar em pipoca, travar e fazer as 2 correntes de intercalamento. E vamos para o segundo jogo de 5 pontos altos, para a gente ter a nossa segunda pipoca, né? Então, aqui, ó, 3. Agora, você tem 4 e 5 pontos altos. Vamos alargar, vamos pegar aqui o primeiro, vamos ajustar, transformar em pipoca e travar. Laço, pulo 2 pontos de base e os 2 últimos eu teço 1 para 1. Na carreira anterior, a gente tinha feito 1 ponto somente antes e 1 ponto depois, né? Nessa, a gente já vai fazer 2. Laço, tenho a continuidade de 3, onde eu faço 1 para cada ponto. Então, aqui, ó, bem tranquilo. Novamente, eu entro na sequência onde houve um aumento, na verdade, no número de pontos altos, então eu faço 2, né? E mais uma vez, a gente já vai para o ponto pipoca. Então, 2 pontos altos, aqui 3, agora 4 e agora 5. 5 pontos altos. Vamos transformar em pipoca e vamos travar. Deixa eu alargar aqui para te mostrar. Olha lá a situação, tá vendo? Então, a diferença tá aqui, porque antes e depois a gente tem 2 pontos altos, tá? Bem, quando a gente chegar nesse pontinho, deixa eu abrir a peça, porque cada vez tá ficando maior, né? Quando a gente chegar nesse ponto central, a gente vai ter 3 pontos altos feitos no cordão de 2 correntes deste lado e a mesma situação aqui, ó. Tá vendo? Então, nós vamos fazer somente um ponto alto, porque esses 3 vão virar 1. Vou puxar o ponto alto central, ó. 3, vira saída com 1. Aqui eu faço um ponto alto somente e esses 3 viram 1. Então, no total, a minha saída desta etapa aqui são 3 pontos. Um aqui, um central e 1 aqui. Tudo bem? Joia! Então, vamos lá. Vou fazer a minha carreira por completo e eu volto aqui para que a gente possa iniciar a próxima carreira junto. Chegamos ao final, fazemos aqui 1, 2 e 3 correntes para podermos virar o trabalho. Aqui eu já estou virando, ajeitando tudo porque tá ficando grande. A gente laça, no primeiro ponto a gente faz um ponto alto. Observe, eu tenho um cordão de 3 correntes e um ponto alto. Então, no total, eu tenho 2 pontos altos feitos, tá? A gente vai contar aqui, ó, a sequência. Você tem mais 1 e 2 no final, que também vão receber um ponto alto cada um deles. E um intervalo de 1, 2 e 3. O central, o ponto central, vai receber 2 pontos altos. Então, veja, aqui o segundo, 2 correntes e 2 pontos altos. Tudo no mesmo ponto de base. Eu vou para os 2 últimos e eu faço um ponto alto para cada um deles. Olha aqui a situação feita. Então, aonde eu tenho uma continuidade de pontos altos na carreira anterior, neste eu tenho a sequência desta forma, aonde na próxima carreira, aqui será os pontos pipoca. Eu laço e no arco de correntes eu faço 3 pontos altos. Isso não muda, a gente continua com esta sequência. Aí, novamente, a gente tem a sequência de pontos altos, né? Então, a gente faz, olha, 1 e a gente faz 2. Olha a sequência aqui no final, ó, 1 e 2, 3 centrais. O do meio recebe 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Lembrando, tudo no mesmo ponto de base. E aí, a gente encerra essa sequência com os 2 últimos recebendo cada um ponto alto. Vamos olhar lá o meinho, então. Ó, aqui, a parte central fica da seguinte maneira, ó, peraí.
Vamos organizar aqui o trem. Olha, parte central. Você vai ter 3 pontos altos e 3 pontos altos. Neste intervalo, você terá 1 e 2 pontos altos, 1 e 2 pontos altos. E os 3 pontos centrais viram um ponto só. Tudo bem? Na carreira que vem a seguir, você vai ter uma sequência de 5 pontos somente aqui. Tá joia? Então tá. Minha gente, mais uma vez, vamos fazer a carreira por completo. E aí eu volto para a gente poder iniciar a próxima carreira junto. Iniciamos a carreira com 1, 2 e 3 correntes, laçamos e fazemos o nosso segundo ponto alto da sequência. Lembrando, cordão de 3 correntes faz a vez de um ponto alto. Laço, neste intervalo eu vou fazer a minha primeira sequência com os pontos pipoca. Então, você tem o segundo ponto alto, o terceiro, o quarto e o quinto. Vamos transformar em pipoca, travar com uma corrente. 2 correntes de intercalamento e laçamos e vamos fazer mais 5 pontos altos, que serão o nosso segundo ponto pipoca. Então, 4 e agora 5 pontos altos. Alargo, pego aqui o primeiro, pego o último ponto, faço uma corrente para travar, laço. Os 2 últimos pontos altos dessa sequência recebem cada um ponto alto. No intervalo de 3 pontos altos da carreira anterior, mais uma vez nós fazemos aqui um ponto alto para cada ponto de base. Mais uma vez a sequência que vai receber o grupinho com os pontos pipoca. Então, a gente faz o primeiro ponto, um ponto alto, segundo ponto, um ponto alto. Pulamos os 2 próximos e lá vamos nós fazer a pipoca, né? Então, o segundo ponto alto da sequência de 5, o terceiro, o quarto e agora o quinto. Alarga, vamos pegar o primeiro, ajustar o último e transformar em pipoca. Travamos com uma corrente. Eu vou alargar aqui porque a sequência já é conhecida da gente. A questão está na diminuição. E a diminuição, minha gente, aqui vai ser o seguinte, olha só, ó, você tem aqui 3 pontos altos e você tem aqui mais 3. Neste intervalo tem diminuição. Então, você vai fazer 3 pontos altos, diminuição aonde vira 1 e 3 pontos altos. Vamos lá, então? Vamos fazer esta carreira mais uma vez por completo. Iniciamos novamente a carreira com as 3 correntes e nós vamos trabalhar novamente a continuidade de pontos para preparar para na próxima carreira termos as pipocas. Então, minha gente, iniciamos fazendo aqui os nossos primeiros 2 pontos altos, lembrando que o cordão de correntes faz a vez de um ponto alto, eu laço e no intervalo das 2 correntes eu faço 3 pontos altos. Então, aqui a gente já vê o segundo e aqui o terceiro. Laçamos, nós temos, vejam só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Então, eu vou trabalhar os 2 primeiros, 1 e 2, pulo 1, no próximo eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, tudo no mesmo ponto de base, tá? E nos 2 últimos, eu trabalho um ponto alto em cada um. No cordão de correntes, a gente trabalha os 3 pontos altos. Agora, a gente vai continuar esse intercalamento, né? O intercalamento que a gente já conhece. E na parte central, a gente terá, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu tenho 11 pontos.
Destes 11, 3 virarão 1. Então, vai sobrar para mim 8 pontos. Então, eu vou trabalhar os 4 primeiros, eu farei 3 virarem 1 e os 4 últimos, sempre seguindo a mesma forma de preparar a carreira para receber o ponto pipoca que vem a seguir. Então, vamos lá? Vamos trabalhar esta carreira. A próxima, eu vou trabalhar já em ponto pipoca, como vocês já conhecem, mas eu trarei a parte central para vocês verem como é que ela será feita, porque a cada carreira a gente está adaptando a necessidade para que o desenho não sofra alterações, né? Então, eu volto quando eu estiver na parte central da próxima carreira. Olha só, gente, eu cheguei então na parte da diminuição, né? Veja qual é a situação aqui, olha, nós temos aqui os 3 pontos altos, onde cada um será um ponto alto. E eu sei que depois desses 3 eu faço mais 2. Então, tudo bem, eu tenho separado aqui. Agora a gente vai contar a quantidade de pontos que a gente tem no intervalo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Destes 5 pontos, 3 virarão 1. Então, dos 5, eu tenho 2 sobrando. Um numa ponta e o outro na outra ponta. Se eu fizer um aqui e um aqui, transformando 3 em 1, na carreira que vem a seguir, eu terei 3 centrais que virarão 1. Então, a matemática, ela tá super perfeita nesta carreira. Então, eu vou laçar e eu vou trabalhar aqui um ponto alto. A sequência dos 3 próximos, eu faço e mantenho na agulha. Eu não vou encerrar os pontos. Tendo 4 alças na minha agulha, eu laço e arremato todos. Então, eu tenho um que já foi feito, mais um arrematado. Eu tenho 2 da sequência dos 3 que eu transformarei em 1 na carreira que vem a seguir. Laço, no próximo eu faço 1. E observe, eu tenho 3 e eu sei que antes dele eu faço 2. Olha aqui os 2 que serão feitos antes da sequência de 3. Então, aqui, 1 e 2. Sequência de 3, onde eu faço 1 para cada ponto de base. Depois deles, eu faço mais 2. Totalizando 5. Perdão, totalizando 7. 2 antes, os 3 centrais e 2 depois. 7. Laçando, e aonde eu tenho arco de correntes, eu terei a minha pipoquinha. Tá vendo como dá certinho? Então, minha gente, eu vou trabalhar esta carreira, né? Vou encerrar esta carreira e eu vou fazer o seguinte. Eu venho já na próxima carreira com a parte dos pontos altos e dos intervalos de corrente todos definidos. E quando eu chegar aqui no centro novamente, eu volto para eu te mostrar como é que a gente vai fazer, porque a questão da contagem está aqui nessas diminuições centrais. Chegamos então no ponto onde a gente tem a diminuição central, né? Então veja, só para você se localizar, eu tenho aqui os 2 pontos altos, o cordão de correntes e mais os 2 pontos altos finais. Tudo isso, né, aquele intervalo onde a gente sabe que vai receber os pontos pipoca na próxima carreira. Agora eu tenho, veja, 1, 2 e 3 que virarão 1. E vamos contar aqui, vejam só, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 que receberão este mesmo jogo de pontos que vocês veem aqui. Estes 7 pontos antes do cordão de correntes que recebe 3 pontos altos. Tá vendo como que dá certinho a quantidade de pontos? Então aqui, minha gente, é só a gente fazer os 3 pontos mantendo na agulha, ó. Tô mantendo o segundo, né? E vou manter o terceiro. Verifico que tenho 4, posso arrematar tudo. Então, na carreira que vem a seguir, eu terei um ponto central somente neste ponto da execução. Pessoal, mais uma vez, no ponto da diminuição, e aqui olha só que interessante, né? A gente tem
os 2 pontos após o nosso desenho com os pontos pipoca. Nós temos um ponto central, que foi aquele ponto que recebeu 3 de origem na carreira anterior. E observem, olhem, eu vou ter mais as pipocas aqui e eu tenho 2 pontos após esse único ponto alto da diminuição da carreira anterior. Então, eu tenho uma quantidade de 5 pontos altos nesta carreira entre estes 2, ó, estes 2 e os próximos 2 que virão aqui, pontos pipoca. A gente pode fazer a diminuição agora, não tem problema nenhum, mas nós também podemos manter estes pontos nesta carreira e na carreira que vem a seguir, fazer as diminuições. Porque se nós fizermos a diminuição agora, nós vamos ter somente um ponto após a pipoca e um ponto antes da pipoca que vem aqui. Vai mudar o desenho. Mas na carreira que vem a seguir, não. A gente pode fazer a diminuição porque não mudará o desenho. Então, a nossa escolha neste ponto será de manter os pontos. Então, eu terei um intervalo com os 5 pontos altos entre os 2 joguinhos de pontos pipoca centrais nesta carreira. Bem, eu vou então fazer a minha carreira por completo, né? Eu vou também iniciar a próxima carreira, que é a carreira que recebe os pontos altos e prepara para a gente ter os pontos pipocas novamente, mas eu volto exatamente no ponto da diminuição para você ver como é que ficará a próxima carreira então. Estamos mais uma vez então no ponto central, aonde nós teremos os 3 próximos pontos transformados em 1. Então veja, a matemática dá certinho, a quantidade de pontos bate perfeitamente. Então aqui você acompanha o último ponto, eu fico com 4 na agulha, laço e arremato todos e veja a sequência, olhe, eu vou fazer 2 pontos altos na sequência e no arco de correntes, né, a gente vai trabalhar 3 pontos altos. Então fica realmente a quantidade de pontos perfeita. Olha lá, ó. Aqui, vamos virar, laçar, olha aqui, ó, cheguei de novo naquela continuidade com 7 pontos. Eu trabalho os 2 primeiros, né? Olha só. Todos os pontos, a quantidade de pontos se encaixa. No terceiro ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos, as 2 correntes e mais 2 pontos altos. E eu encerro a sequência de 7 da carreira anterior, trabalhando os 2 últimos com um ponto alto para cada um. Olha lá, ó, tá vendo? Mais uma vez a gente faz os 3 pontos altos, né, do intervalo de 2 correntes, e assim sucessivamente, porque a quantidade de pontos bate perfeitamente. Vou iniciar a próxima carreira e eu volto na parte central para te mostrar o resultado na próxima carreira. Pessoal, eu volto no final da mesma carreira, porque nós vamos agora iniciar a 5ª carreira, trabalhando a parte da frente, que recebe os pontos pipoca. E aqui eu já tenho o comprimento necessário, ou seja, eu já estou encerrando a barriguinha, eu já estou chegando perto da pata traseira. E com isso, eu não posso mais continuar a fazer carreiras, tá? O que eu vou fazer para acabamento é exatamente o mesmo, deixa eu alargar aqui, que eu fiz aqui na patinha e aqui na gola. Eu vou trabalhar vários pontos fantasia, com a diferença que aqui a gente estava intercalando, né? Ó, carreira começava com, carreira não. Era intercalado os pontinhos. Na última carreira, eu farei em todos os pontos o ponto fantasia. Então, vai funcionar assim, que é para você conseguir se orientar, ó. Eu vou fazer 1, 2 e 3 correntes, que é para eu poder iniciar a minha
quinta e última carreira onde tem o ponto fantasia, né? E a gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente tem aqui, olha, os 3 pontos altos que estão sobre o nosso ponto pipoca, os nossos 2 pontos pipoca. Então, eu vou trabalhar no ponto central o ponto pipoca, como ele se apresenta pra gente. Então, eu vou fazer aqui, olha, 2 pontos altos, 3, agora 4 e agora 5. Vou transformar em pipoca, faço as 2 correntes de intercalamento e faço mais 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, 2, aqui 3, 4 e agora 5. Vou alargar o ponto, pego o primeiro, trago o ponto alargado por dentro e travo. Laço. Aqui eu terei outro ponto pipoca. Eu tenho 1, 2, 3 e 4 pontos entre os 2 pipocas. Então, no meio dos dois, ó, 1, 2, 1, 2, no meio eu vou fazer o ponto alto. Olha aqui, ó. E aqui eu vou fazer mais pipoca. Olha, 1, 2, 3, 4 e agora aqui 5. Transformo em pipoca, travo, eu faço as 2 correntes de intercalamento. Mais 5 pontos altos. Então, 2, agora 3, 4 e 5. Vou alargar o ponto, pego o primeiro, trago o ponto alargado ajustado por dentro e travo. Novamente, olha, no terceiro ponto eu terei pipoca. Então, eu tenho os pontos centrais, eu vou contar, né? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. No intervalo, eu vou fazer um ponto alto. E no ponto central, vamos lá fazer a nossa pipoca de novo. Tá vendo? Então, assim, a gente tá mantendo o mesmo desenho. Vamos alargar aqui. O mesmo desenho que a gente fez aqui, aonde a gente teve entre os pontos pipocas o ponto alto. E na próxima carreira, né, eu vou trabalhar ponto baixo e ponto picô da mesma forma que eu trabalhei anteriormente. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou aqui encerrar esta carreira, eu vou fazer o acabamento dos pontos baixos com os pontos picô. E eu volto aqui porque eu vou te mostrar a posição em que eu vou colocar os botões para o fecho das costas. Porque as nossas costas, veja, são abertas. Pessoal, então eu volto com a roupinha totalmente encerrada, onde você tem a última carreira com todos os pontos, né? Com o ponto pipoca, o lequinho de ponto pipoca, e aqui a gente vê pontos baixos e picô, como a gente fez tanto nas patinhas quanto aqui no pescoço, tá? Bem, coloquei os botões, aqui o botão escolhido foi um de florzinha, e eu precisei de, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu coloquei 8 botõezinhos. Você pode espaçar menos e vai colocar mais botões, ou até espaçar mais e colocar menos botões. Eu uso a abertura da carreira do ponto do outro lado como casa. Então, assim, eu não fiz casas. Eu simplesmente passo o botãozinho, olha, pelos pontos do outro lado. Já funciona como uma casa, tá? E aí a gente tem o fecho da nossa roupinha todo feito. Bom, pessoal, é claro que mais uma vez eu espero que vocês tenham curtido esta nossa execução. Eu estou aqui torcendo para que vocês teçam. E olha, mais aulas aqui em crochê tricô em breve. Aguardo por vocês. Não se esquece, tá? Se inscreve em nosso canal para receber a notificação das novas aulas. Até lá, pessoal!